Glória a Deus, amados irmãos, que a paz de Deus reine em vossos corações, neste momento tão precioso em que o Senhor nos concede a bênção de refletirmos em mais uma porção da sua santa palavra. É com temor, gratidão e reverência que nos colocamos diante do trono da graça, confiando que Ele mesmo nos conduzirá naquilo que for necessário para as nossas almas. Que o Espírito Santo fale poderosamente conosco neste instante, pois grande é o amor de Deus para com o seu povo. Louvemos ao Senhor por essa oportunidade. Com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lemos agora a santa e gloriosa palavra no livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Ouçamos com temor e reverência. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito, e em que te enfadei, testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que intentou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus. A voz do Senhor clama a cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouvi a vara, e quem a ordenou? Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o efa pequeno, que é detestável, seria o limpo com balanças falsas, e com uma bolsa de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim, também eu te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrarás, e aquilo que livrares eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, e o mosto, mas não beberás vinho, porque se observam os estatutos de Onre e toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, para que eu te faça uma assolação e os teus moradores um assobio. Assim levareis o opróbrio do meu povo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor começa falando com autoridade e santidade, como aquele que tem domínio sobre toda a criação. Ele ordena que os montes e os outeiros ouçam a sua voz. Isso nos mostra que a contenda que ele tem não é pequena, não é um desacordo comum, mas é algo que abala até os fundamentos da terra. Quando Deus fala, a natureza escuta. Quando Deus se levanta para tratar com o seu povo, até as montanhas estremecem. Irmãos, é assim que devemos entender o peso da voz de Deus. Não é palavra de homem, não é conselho humano, é a voz do Criador falando com as suas criaturas. Ele não vem com palavras de condenação sem razão, mas faz uma pergunta que corta o coração. Ó povo meu, que te tenho feito e em que te enfadei? Essa pergunta ecoa como um lamento amoroso. Deus não acusa, ele clama, ele mostra que não há injustiça em suas mãos. Tudo o que fez foi libertar, guiar, amar, sustentar. Ele lembra que tirou Israel do Egito, da escravidão, e deu pastores como Moisés, Arão e Miriam. O Senhor está mostrando que o seu agir foi sempre para o bem do povo, mas mesmo assim o povo se desviou. Quantas vezes, amados, também nós recebemos tanto do Senhor livramentos, curas, direção, promessas, e ainda assim o coração do homem insiste em se esquecer, em endurecer, em andar segundo os próprios pensamentos. O Senhor lembra de Balaque e Balaão, mostrando que ele mesmo virou a maldição em bênção. Que amor é esse, irmãos? O Senhor se coloca entre o inimigo e o seu povo, e ainda assim o povo vacila? Como entender um coração tão inconstante? É neste cenário que surge uma inquietação no coração do homem, e ele pergunta: com que me apresentarei ao Senhor? Vejam bem, irmãos, essa pergunta é profunda. Ela mostra que, em algum nível, o homem sente que há algo quebrado entre ele e Deus. Ele sente a distância e quer restaurar, mas vejam as respostas que ele oferece.
holocaustos, bezerros, milhares de carneiros, azeite em ribeiros, até o primogênito. Irmãos, aqui está o engano de muitos. Pensarem que Deus se agrada de sacrifícios exteriores, de gestos grandiosos, de rituais vazios, mas o Senhor responde com doçura e verdade. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Ou seja, Deus já havia mostrado o caminho. Ele não esconde o que espera. Não é mistério. Ele quer justiça, misericórdia e humildade. Essas três coisas, justiça, beneficência e humildade, não podem ser separadas. A justiça sem misericórdia se torna dureza, a misericórdia sem justiça se torna permissividade. E sem humildade, nenhuma delas se sustenta. É um chamado para viver uma vida de verdade diante de Deus e dos homens. Não é questão de religião aparente, mas de transformação interior, de sinceridade nas ações e no coração. O profeta então continua mostrando a voz do Senhor que clama a cidade, chamando à sabedoria e ao temor. E ali começa a denunciar os pecados que se acumulam. Balanças falsas, pesos enganosos, riquezas conquistadas com violência, mentiras nas bocas e engano nas atitudes. O Senhor está dizendo que não aceita culto enquanto há injustiça, que não se agrada de cânticos enquanto há mentira no coração. Ele mostra que há um juízo vindo e que esse juízo é consequência direta das ações do povo. Ele mesmo diz: eu te enfraquecerei. Isso é muito sério. O povo plantaria, mas não colheria. Pisaria a azeitona, mas não teria unção. Trabalharia, mas não se saciaria. Amados irmãos, quantas vezes, mesmo hoje, muitos vivem assim? Trabalham, mas não prosperam. Correm, mas não chegam. Cantam, mas não sentem. Por quê? Porque os fundamentos estão corrompidos. Porque tentam servir a Deus com aparência, mas os pés estão firmados em conselhos de homens, em práticas do mundo, em caminhos de Acabe. O Senhor diz que por isso o povo seria entregue ao opróbrio, à vergonha. Tudo isso nos leva a uma pergunta essencial: como temos caminhado diante de Deus? Estamos oferecendo sacrifícios ou estamos vivendo a justiça? Estamos nos lembrando das obras do Senhor ou estamos nos deixando levar pelos costumes vazios que nos cercam? O Senhor chama a reflexão, irmãos. Ele está batendo a porta e a sua voz clama com amor, mas também com firmeza. Que ouçamos essa voz e nos voltemos para Ele com temor e com arrependimento sincero. Quando prosseguimos nesse chamado do Senhor, percebemos que o problema não está apenas na oferta do povo, mas na motivação do coração. Não é o número de cordeiros, nem a quantidade de azeite, nem os holocaustos que agradam ao Senhor. Ele não se deixa comover por gestos externos. Por isso rejeita a religiosidade aparente que não vem acompanhada de vida santa. A alma que compreende isso passa a entender que o que Deus busca é uma vida alinhada com sua vontade, uma caminhada em justiça e em amor, um coração sincero que anda em humildade. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Essa frase ecoa como um lembrete do céu, irmãos. Deus não é um Deus oculto, nem é um Deus confuso. Ele já mostrou o que é agradável a Ele. O Senhor não espera de nós o impossível. Ele espera obediência. Espera que pratiquemos a justiça, ou seja, que andemos com retidão, que sejamos íntegros nas nossas ações, que falemos a verdade, que sejamos corretos nos negócios, justos nos julgamentos, compassivos com os necessitados. Praticar a justiça é viver com temor, sabendo que tudo está diante dos olhos do Senhor. Mas o Senhor não para aí. Ele pede também que amemos a beneficência, ou seja, que sejamos inclinados à misericórdia, que o nosso coração não endureça diante da dor alheia, que não passemos de largo quando alguém estiver em sofrimento. Amar a beneficência é agir como bom samaritano, é estender a mão ao ferido, é perdoar o ofensor, é ajudar o fraco, é caminhar mais uma milha com o que nos pediu uma. Isso é o que Deus requer, porque Ele mesmo é assim. Sua misericórdia dura para sempre, e quem anda com Deus precisa andar nesse mesmo espírito. E por fim, irmãos, andes humildemente com teu Deus. Esta é uma das expressões mais profundas desta porção da palavra. O Senhor não quer apenas que falemos dele, mas que andemos com ele. E esse andar é humilde, é um caminhar de quem reconhece que tudo vem dele, de quem se submete, de quem não se exalta, de quem não confia na própria justiça, mas vive de joelhos dobrados, reconhecendo que sem ele nada somos. É como o servo que segue atrás do seu Senhor, olhando cada passo, desejando estar junto, não para ser visto, mas para não se perder. O contraste com o que vem depois é muito forte. Porque enquanto o Senhor pede justiça, misericórdia e humildade, o povo andava com balanças falsas, com língua enganosa, com conselhos da casa de Acabe.
Tudo isso revela o quão longe estavam da vontade de Deus. Por isso o Senhor diz: Tu semearás, mas não cegarás. É um juízo severo, mas justo. É a colheita do que se plantou. Deus não está sendo cruel. Ele está sendo fiel à sua palavra. E ele ainda fala: Pisareis a azeitona, mas não vos ungireis com azeite. Isso nos mostra que o trabalho será vão, o esforço será inútil, porque o coração está longe do Senhor. Quantos hoje vivem esta mesma realidade? Fazem tudo o que é exterior, mas falta unção. Cantam, mas não sentem. Oram, mas não recebem. Trabalham, mas não frutificam. A palavra nos mostra que o problema está na raiz. A aliança foi quebrada, o temor foi perdido e a humildade foi trocada pela soberba. O Senhor diz que se guardam os estatutos de Onre e se seguem os conselhos de Acabe. Isso representa a idolatria, injustiça, desvio dos caminhos santos. Deus não pode se agradar de um povo que troca a sua palavra por tradições humanas, que troca a sua presença por aparências. Mas até nisso vemos a misericórdia de Deus, pois ele não destrói sem antes avisar. Ele levanta seus servos para clamar, para pregar, para advertir. O profeta não estava calado, ele estava clamando. O Senhor sempre envia sua voz antes do juízo, porque ele quer restauração, ele quer arrependimento, ele quer que o povo volte, ele deseja sarar a terra, ele quer que a cidade ouça a vara. A vara, irmãos, é símbolo de correção, e quem ama corrige. Por isso ainda há esperança, ainda há tempo, ainda há chance de mudança. Se ouvirmos essa voz e nos voltarmos para o Senhor, ele se voltará para nós, ele é rico em perdoar. Ele sara a terra ferida, ele levanta o abatido, ele unge com óleo novo. Mas é necessário quebrar o coração, rasgar o véu da aparência, abandonar as práticas vãs e andar novamente em humildade com nosso Deus. Este é o chamado do céu para nós hoje. Não apenas ouvir, mas andar. Não apenas crer, mas obedecer. Que o Senhor nos dê graça para isso. Glorificado seja o nome do Senhor. Ao mergulharmos ainda mais profundamente naquilo que o Senhor nos revelou, sentimos o peso da sua santidade, mas também o calor da sua misericórdia. Ele não está longe, não é um Deus indiferente. Sua voz que clama a cidade é a mesma voz que desde o princípio tem chamado o homem ao arrependimento e à comunhão. E nesta hora, irmãos, o Espírito de Deus nos toca com uma pergunta que ressoa dentro da alma. Temos andado humildemente com o nosso Deus? Ah, se o povo tivesse ouvido o Senhor, se tivesse lembrado dos feitos gloriosos, das libertações, dos livramentos, mas preferiram os conselhos da casa de Acabe, preferiram os tesouros da impiedade. Quantos hoje também trocam a presença do Senhor por um momento de aplauso dos homens, por um caminho mais fácil, por um conselho humano que agrada a carne. Mas isso não sacia a alma, isso não traz azeite para a lâmpada. Isso não sustenta o coração nos dias maus. O profeta dizia: Tu semearás, mas não cegarás. Irmãos, há tristeza nisso, mas também há uma lição profunda, pois muitos semeiam hoje em campo alheio, muitos trabalham, mas não veem fruto porque suas mãos não estão limpas e seu coração não está alinhado com o Senhor. E o Senhor, na sua fidelidade, às vezes permite essa esterilidade não para destruir, mas para despertar. Ele toca na colheita para nos mostrar que sem Ele nada podemos fazer. Ele seca o ribeiro para que voltemos a buscar a fonte verdadeira. E quando a palavra diz que pisarão a azeitona, mas não se ungirão, irmãos, isso fala da falta da presença de Deus. É como aquele que canta, mas não sente, que prega, mas não toca, que ora, mas não move os céus. Porque a unção não vem da rotina, não vem do ritual, vem do relacionamento com Deus. O azeite só desce onde há quebrantamento. A unção só permanece onde há humildade. E é por isso que o Senhor chama o seu povo a andar com Ele, não apenas falar dele, mas louvado seja Deus que ainda há uma cidade onde o Senhor clama, ainda há um povo que ouve, ainda há servos que se colocam na brecha, como fez Miqueias, ainda há lágrimas nos olhos daqueles que não se conformam com a frieza espiritual. E é por esses que o Senhor tem poupado a terra. É por causa dos joelhos dobrados, dos corações contritos, das mãos que se levantam não para exigir, mas para clamar, que ainda ouvimos a voz do Senhor nesta geração. E se o Senhor tem falado conosco hoje, irmãos, é porque ainda deseja operar, ainda deseja restaurar. Ele quer levantar vidas que pratiquem a justiça, que amem a beneficência, que andem humildemente com Ele. Ele quer azeite novo em nossas cabeças, quer colheita farta, quer restaurar os fundamentos da casa. Mas para isso é preciso abandonar as balanças falsas, as palavras fingidas,
os conselhos ímpios. É preciso deixar os estatutos de honra e voltar à palavra pura do Senhor. E quando fazemos isso, irmãos, quando voltamos o rosto para Deus e dizemos: Senhor, fala que o teu servo ouve, então a vara se transforma em bálsamo, o juízo se transforma em bênção, e a cidade que antes gemia agora canta, porque o nosso Deus é Deus de misericórdia. Ele fere, mas também cura. Ele disciplina, mas também levanta. Ele corrige, mas também ama. Ele nos chama de volta, não com gritos, mas com ternura, e nos espera com braços abertos, como o pai que viu o filho voltar do caminho errado. Que o Senhor nos ajude a não apenas ouvir, mas a responder, a não apenas entender, mas a viver, a não apenas sentir, mas a permanecer. Que a justiça floresça em nossas mãos, que a misericórdia se torne parte dos nossos atos, que a humildade seja o nosso andar diário, e que tudo isso seja para a glória do nome santo do Senhor. Louvado seja o Deus das misericórdias eternas. Irmãos, o Espírito de Deus nos envolve agora de forma mais íntima, pois esta palavra não veio para passar por nós como o vento que sopra e se vai. Ela veio para nos tocar no íntimo, para mexer com as estruturas da alma, para despertar aquele que estava adormecido no costume, no engano, na aparência. É uma palavra que vem com lágrimas, mas também com esperança, com ferida, mas também com óleo, com juízo, mas também com misericórdia. Como é possível, irmãos, um Deus tão justo também ser tão amoroso? Como pode o mesmo que tem nas mãos o cetro da autoridade usar esse mesmo cetro para nos corrigir com carinho? Essa é a essência do nosso Deus. Ele é Pai. E qual pai, vendo o filho se desviando para um caminho de morte, não o chamaria com voz firme? Não ergueria a mão para o puxar de volta? O Senhor nos fala, não porque nos rejeita, mas justamente porque ainda nos ama. Ainda nos vê como seu povo, como sua herança. Quantas vezes o Espírito Santo nos adverte de forma suave, mas nós endurecemos o coração. Quantas vezes ele nos alerta nas madrugadas, nas pregações, nos louvores e fingimos que não ouvimos, mas ele não desiste. Ele ainda clama, ele ainda espera, e quando chega o momento em que a vara precisa ser usada, ele o faz com tristeza no coração, mas com propósito de restauração. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Oh, quão grande é esse amor! Talvez entre nós haja alguém que tenha sentido o peso desse silêncio de Deus, que tenha provado do vazio de uma semeadura que não frutificou, que tenha caminhado muito e não chegado a lugar nenhum, que tenha buscado unção, mas não achou azeite. Irmão, irmã, se essa é a tua condição, saiba que esta palavra é um chamado do céu diretamente para a tua alma. O Senhor não está longe, Ele não se esqueceu de ti. Ele está te chamando, Ele está dizendo: volta, anda comigo, eu sou teu Deus. Talvez tenhas tentado resolver tudo com teus próprios esforços, com tuas estratégias, com tuas forças. Talvez tenhas feito sacrifícios, promessas, atos de justiça própria, mas o Senhor hoje te diz: não quero sacrifício, quero teu coração. Ele quer justiça, quer misericórdia, quer humildade. Ele quer um povo que o ame não pelo que ele pode dar, mas por quem ele é. Que o busque não pelo pão que perece, mas pela presença que transforma. Que o siga mesmo quando não houver bênção visível, apenas porque ele é Deus. Há um choro escondido, irmãos. Um choro que não se manifesta diante dos homens, mas que é conhecido pelo Senhor. Choro de quem sente que se afastou, que perdeu o primeiro amor, que já não sente como antes. Mas nesta hora o Espírito Santo te diz: eu restituo. Aleluia! Ele cura o abatido, ele levanta o fraco, ele unge novamente aquele que clama. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa purificar. Não há erro que ele não possa perdoar. Se houver arrependimento, não há vida que ele não possa restaurar. Louvado seja o nome santo do Senhor, que não nos trata conforme merecemos, mas conforme sua graça. Irmão que está caído, levanta. Irmã que está ferida, recebe cura. Coração que está frio, se aquece agora pela chama do Espírito. A alma que está cansada recebe refrigério, porque a palavra que ouvimos não foi em vão. Ela foi ungida para quebrar cadeias, para abrir os olhos, para reacender o temor de Deus dentro de nós. E se hoje decidirmos andar com Deus de novo, Ele não nos rejeita. Ele se aproxima, Ele cura, Ele restaura. E a cidade que antes gemia por causa da vara, agora se alegrará, porque a presença voltou. A alegria do Senhor voltará às casas, o louvor voltará aos lábios, a comunhão voltará aos cultos, e tudo isso porque um povo decidiu ouvir,
decidiu obedecer, decidiu se humilhar. Que esta palavra fique gravada em nossos corações, não como mais uma pregação, mas como o dia em que Deus nos tocou de verdade. Meus queridos irmãos, chegamos àquele momento em que a palavra que ouvimos precisa descer do ouvido ao coração e do coração para a prática, porque de nada nos aproveita ter conhecido o caminho se não decidimos trilhá-lo, de nada adianta termos sido tocados por uma mensagem poderosa, se logo depois permitirmos que ela escorra por entre os dedos da alma como água sem destino. O Senhor falou conosco. E agora Ele espera uma resposta, não de lábios, mas de vida. A justiça que o Senhor requer começa dentro de casa. É no trato com o esposo, com a esposa, com os filhos que ela se revela. É no cuidado com os pais idosos. É na paciência com os pequenos. É na firmeza sem aspereza. Muitos querem ser justos nos altares, mas são injustos nas conversas. Querem parecer santos nos cultos, mas são implacáveis nos negócios. Deus vê tudo. E hoje Ele nos convida a alinhar aquilo que vivemos com aquilo que professamos. E quanto à beneficência, amados, é tempo de abrir os olhos para as dores ao nosso redor. Há irmãos que sorriem por fora, mas sangram por dentro. Há viúvas solitárias, há jovens angustiados, há famílias em silêncio, precisando de um gesto, de uma visita, de um telefonema. Não podemos esperar que a beneficência seja um departamento, uma ação coletiva, um projeto da igreja. Ela precisa brotar de corações sensíveis, que não conseguem ver o sofrimento e seguir adiante como se nada tivesse acontecido. Como está escrito, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E a humildade, irmãos. Ah, quantos tropeçam por causa da falta dela. A humildade não é andar cabisbaixo nem se menosprezar, é saber o seu lugar diante de Deus, é reconhecer que sem Ele nada somos, nada temos, nada conseguimos, é não contender, é não se exaltar, é não exigir, é não buscar honra. Humildade é quando você poderia falar, mas escolhe calar, quando poderia se vingar, mas escolhe perdoar, quando poderia exigir, mas escolhe servir. É caminhar com Deus sabendo que Ele é o centro e nós apenas servos. Quantas situações se resolveriam se houvesse humildade? Quantas reconciliações deixamos de viver porque cada um quer ter razão? Quantas portas do céu continuam fechadas porque a soberba levantou muralhas entre nós e Deus? A palavra nos ensinou que o Senhor se agrada dos humildes. Ele ouve o quebrantado, ele se inclina ao contrito. Que possamos viver isso a partir de hoje, e se em algum momento desta palavra o Espírito de Deus te mostrou falhas, não endureças o coração. Não diga, é verdade, mas não é para mim. Se doeu, é porque tocou onde precisava. Se mexeu contigo, é porque Deus quer te curar. A palavra não veio para te envergonhar, veio para te resgatar. Não para te afastar, mas para te atrair de volta ao centro da vontade do Senhor. Então toma uma decisão, meu irmão, minha irmã, não adia mais. Se há alguém para perdoar, perdoa. Se há algo para consertar, conserta. Se há caminhos tortos, endireita. Se há distanciamento, volta. Deus está pronto para te receber, mas Ele não força a porta. É preciso abrir, é preciso dizer, Senhor, eis-me aqui. E quando esse aqui for verdadeiro, Ele virá com graça, com restauração, com presença, com direção. A palavra foi clara, justiça, beneficência e humildade. E essas três nos levarão a viver uma comunhão verdadeira com nosso Deus. Não uma fé de aparência, mas uma fé que transforma tudo ao redor. Que esse seja o nosso propósito daqui para frente. Viver como Ele quer, andar como Ele deseja, amar como Ele amou. Bendito seja o Senhor que nos sustentou até aqui. Que presença gloriosa, que voz clara, que amor tão fiel nos cercou durante esta palavra. Louvamos a Deus por cada vida que esteve atenta, por cada coração que se abriu, por cada lágrima que caiu, por cada alma que se quebrou na presença do Altíssimo. O Senhor falou conosco com ternura e verdade. Nos chamou para perto, nos exortou com amor, nos fez lembrar de onde viemos e para onde estamos indo. E agora, ao encerrarmos este momento sagrado, que fique gravado em nós aquilo que o Espírito Santo testificou, esta palavra não veio como um trovão que assusta e passa. Ela veio como chuva mansa que molha a terra seca, como óleo que desce sobre a cabeça, como bálsamo que cura a ferida antiga. E se hoje sairmos desta reflexão como entramos, irmãos, então endurecemos o coração, mas se permitirmos que o Senhor arranque de nós o velho homem, então sairemos daqui mais leves, mais firmes, mais cheios de temor. Que a justiça comece agora mesmo em nosso viver,
que se manifeste em cada palavra que sai da nossa boca, em cada escolha, em cada atitude, que seja visível nas pequenas coisas, porque é nas pequenas que Deus prova o coração, que a beneficência não seja um gesto esporádico, mas uma cultura, uma prática diária, um perfume que exale da nossa vida, que possamos ser lembrados como aqueles que ajudam, que acolhem, que estendem a mão, e que a humildade seja a base de tudo, que ninguém entre nós queira ser maior, que ninguém se ache melhor, mas que todos se vejam como servos, como irmãos, como necessitados da graça. Amado, se o Senhor falou, é porque Ele tem pressa. Se Ele mostrou, é porque quer transformar. E se Ele nos chamou, é porque ainda há plano, ainda há promessa, ainda há esperança. Que cada um, ao sair desta palavra, tome para si um novo rumo. Que os lares sintam o reflexo desta transformação. Que os cultos voltem a ser cheios da glória de Deus. Que os louvores sejam cantados com verdade. Que as orações sejam feitas com alma. Que as reconciliações aconteçam, que o perdão flua, que o amor se manifeste. E se vierem lutas, se vierem dias difíceis, se vierem afrontas, não temas. Anda com o teu Deus, anda em justiça, ama a beneficência, guarda a humildade, e o Senhor será contigo. Ele pelejará por ti, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, Ele renovará tuas forças, Ele te sustentará com a destra da sua justiça, e no tempo dele a colheita virá, o azeite voltará a jorrar, o cântico voltará à tua boca, e o nome do Senhor será glorificado em tua vida. Que o Espírito de Deus guarde esta palavra em nossos corações, que ela seja lembrada nos dias de dúvida, nos dias de fraqueza, nos dias de silêncio, que ela seja lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, e que um dia, quando estivermos diante do trono da glória, possamos olhar para trás e dizer: naquele dia o Senhor me chamou, e eu ouvi, e eu andei com Ele. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, hoje e para sempre. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que estás entronizado acima dos céus, mas também habitas com o contrito e o abatido de espírito, a Ti elevamos agora o nosso clamor, reconhecendo que só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Senhor, diante da Tua palavra que foi derramada sobre nós como azeite fresco, nós nos curvamos em reverência, reconhecendo a Tua voz, sentindo o Teu toque, ouvindo o Teu chamado. Ó Pai, quantas vezes andamos conforme os nossos próprios pensamentos, esquecidos das Tuas obras, negligentes com os Teus caminhos, endurecidos por causa da vaidade do nosso coração. Mas hoje, Senhor, o Teu Espírito falou conosco com clareza, e agora, como filhos que voltam à casa do Pai, nós nos achegamos quebrantados, pedindo: perdoa-nos, Senhor, lava-nos com o sangue do Teu Filho amado, purifica-nos de toda impureza, de toda mentira, de toda soberba, de toda religiosidade sem verdade. Coloca dentro de nós, ó Deus, um espírito voluntário. Tira a pedra, põe carne, tira o engano, põe verdade. Dá-nos sede de justiça, fome de santidade, amor pela misericórdia. Ensina-nos a andar contigo, Senhor, não como quem apenas crê, mas como quem vive para te agradar. Dá-nos olhos para ver o necessitado, mãos para servir o cansado, coração para amar o que está esquecido. Visita cada lar agora, Senhor. Onde há silêncio, que haja louvor. Onde há divisão, que haja reconciliação. Onde há dor, que haja cura. Onde há frieza, que o teu fogo volte a arder. Desce com a tua presença, Senhor. Renova a aliança, restaura o altar, reacende a lâmpada. Desata os nós que a alma não consegue desfazer. Opera onde homem nenhum pode operar. Faz o impossível acontecer, porque sabemos que nada é difícil para ti. Levanta o caído, Pai. Fortalece o fraco. Dá ânimo ao desanimado. Dá direção ao confuso. Tira da solidão aquele que se sente esquecido. Recolhe as lágrimas que ninguém viu. E prova, Senhor, mais uma vez, que Tu és o Deus que vê, que ouve, que age e que cuida dos teus. Pai querido, que a Tua palavra frutifique em nós, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, que o nosso andar seja justo, que as nossas mãos façam o bem, que o nosso coração permaneça humilde diante de Ti, que os nossos passos nos levem para mais perto do Teu propósito, que tudo, Senhor, tudo em nós glorifique o Teu nome. Te agradecemos, Pai, por nos visitar com tanta misericórdia, por nos corrigir com amor, por não desistir de nós, por falar mesmo quando não merecemos ouvir, por nos chamar de volta, mesmo quando viramos as costas. A Ti rendemos tudo, Senhor. Tudo é Teu, nossa vida, nossa casa, nossa esperança. Reina em nós, reina na Tua igreja, reina em cada coração sincero,
Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te suplicamos todas estas coisas e já te agradecemos, crendo que o Senhor ouviu e respondeu. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, irmãos queridos. Que paz sentimos quando nos reunimos para buscar a face de Deus. E que honra é poder compartilhar da palavra viva que Ele preparou para nós. Hoje, com temor e tremor, abrimos o nosso coração para ouvir o que o Espírito Santo quer falar à sua igreja. Que esta hora seja santa e que a presença do Senhor seja sentida em cada lar, em cada coração que se une nesta reflexão. Preparemos, pois, o Espírito com reverência, pois o Senhor já está entre nós com poder e glória. Para a edificação de nossas almas, leremos o livro de Salmos, capítulo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce. À tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre os Seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Somente esses versos. Santo é o nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus. O Senhor já começou a falar aos nossos corações. E quão profundo é o cântico que o servo de Deus expressou neste salmo, trazendo à tona a grandeza do eterno, a fragilidade da vida humana e a necessidade urgente de buscar sabedoria celestial. Nesta palavra há um clamor que atravessa os séculos, um clamor que ainda hoje ecoa nos corações daqueles que reconhecem sua total dependência de Deus. O Espírito Santo nos revela algo precioso neste momento, e com temor abramos os ouvidos espirituais para ouvir o que Ele tem a nos ensinar. Desde as primeiras palavras somos conduzidos a contemplar um Deus eterno, imutável, firme, cuja existência precede os montes, os séculos, os reinos e impérios. Ele é chamado de refúgio, e não um refúgio temporário, não um abrigo humano, mas um refúgio de geração em geração. A alma que compreende essa verdade encontra descanso em meio às aflições da vida. Quantas vezes, diante das angústias do tempo presente, esquecemos que há um esconderijo eterno, que é o próprio Senhor. Ele não apenas oferece proteção, Ele é a própria proteção. Ele não apenas concede paz, Ele é a própria paz. O salmista nos leva a reconhecer a efemeridade da vida humana. Ao declarar que 1000 anos são para Deus como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite, ele contrasta a eternidade divina com a nossa existência limitada. Deus vê o tempo de maneira diferente. O que para nós parece demorado, para Ele é passageiro. Isso não é para nos assustar, mas para nos fazer refletir com urgência sobre o que estamos fazendo com os dias que Ele nos concede. Será que estamos aproveitando as oportunidades de buscar ao Senhor?
Será que temos vivido como quem sabe que a vida é breve? Ao dizer que o homem é levado como a corrente de águas e que somos como a erva que floresce de manhã e à tarde já seca, o salmista não quer nos deixar desesperançados. Ele quer nos fazer conscientes. Quer nos lembrar que não temos domínio sobre o tempo. Não podemos acrescentar sequer um segundo à nossa vida. A juventude, a beleza, a força, tudo passa. E ao passar, só o que permanece é aquilo que foi edificado no Senhor. Quantas almas gastam a vida acumulando riquezas, honras, posições, mas não edificam para a eternidade? Quando se veem diante da morte, percebem que nada disso as acompanha. Mas aquele que teme a Deus e anda em sua presença não será abalado, pois sua esperança está além deste mundo. A palavra nos mostra ainda que os pecados ocultos estão diante de Deus. Nada está encoberto aos olhos dele. Isso traz temor ao coração do justo, pois compreende que a santidade do Senhor é absoluta. Não há espaço para aparência, para fingimento, para religiosidade vazia. Deus conhece o interior, pesa os corações e sonda os pensamentos mais profundos. Por isso, devemos andar diante dele em sinceridade, pedindo que sua graça nos purifique e nos guie pelo caminho reto. Não basta parecer limpo aos olhos dos homens. É necessário ser lavado pelo sangue do Cordeiro, e isso só ocorre quando há arrependimento verdadeiro. O servo de Deus fala também da ira do Senhor. Muitos têm dificuldade em aceitar que Deus se ira. Mas a ira de Deus não é como a do homem, cheia de injustiça e impulsividade. A ira de Deus é santa, justa, equilibrada. Ela é dirigida ao pecado, à desobediência, à iniquidade que destrói o homem. E é justamente porque Deus é justo que ele se ira. Mas glória a Deus, que também é rico em misericórdia. A mesma boca que falou da ira também clama por compaixão. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Esse é o grito de uma alma que reconhece sua necessidade de perdão e restauração. O pedido para que Deus nos ensine a contar os nossos dias é de uma sabedoria tão grande que deveria ser a oração diária de cada cristão. Contar os dias não é apenas marcar o calendário, mas viver com consciência espiritual. Saber que cada amanhecer é uma dádiva, cada batida do coração é um convite à gratidão. Quando aprendemos a contar os dias assim, alcançamos corações sábios, como diz a palavra. E um coração sábio não se apega a vaidades, não vive de aparência, mas anda com Deus em temor e amor. Louvado seja o Senhor! O Espírito de Deus continua nos conduzindo por esta porção tão rica da palavra. E é impressionante como, mesmo sendo um salmo milenar, ele fala diretamente à nossa realidade de hoje. O clamor do salmista reflete a alma do crente que, ao contemplar a sua pequenez diante da eternidade de Deus, não se desespera, mas se lança ainda mais profundamente nos braços da misericórdia divina. É essa consciência de dependência total que o Senhor quer encontrar em nossos corações nesta hora. Quando o servo de Deus diz que os nossos dias passam na indignação do Senhor e que os anos da nossa vida acabam como um conto ligeiro, ele está nos chamando à realidade como uma história que passa rápido. Assim são os nossos dias neste mundo. E mesmo que pela força alguém chegue a 80 anos, o que se colhe muitas vezes é canseira e enfado. Como isso é verdadeiro. Quantos chegam ao fim da vida com o coração cansado, sem alegria, sem esperança, porque não viveram com propósito. Mas aquele que anda com o Senhor encontra em cada dia, mesmo no sofrimento, uma razão para louvar, porque sabe que está caminhando para a eternidade. Esse salmo nos leva a refletir sobre o sentido da vida. De que adianta viver muitos anos sem a presença de Deus? De que adianta alcançar riquezas, sucesso, reconhecimento se o coração está vazio? O que realmente importa é ter a paz do Senhor reinando em nosso interior. Não são os dias que nos envelhecem, mas a ausência da esperança. E essa esperança só se encontra em Cristo Jesus.
Ele é o sentido da nossa existência, o fundamento da nossa fé, o consolo nos dias maus e a certeza de um amanhã glorioso. A súplica por sabedoria para contar os dias nos ensina algo profundo. É preciso viver com discernimento espiritual. Há muitos que vivem como se nunca fossem partir desta vida, esquecendo-se de que a eternidade está logo à frente. Vão empurrando a alma com promessas vazias de que um dia vão se acertar com Deus. Mas o amanhã não nos pertence. O Senhor quer nos acordar para o hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Há um momento nesta palavra em que o salmista clama: volta-te para nós, Senhor. Que clamor forte! Isso nos mostra que a alma sente a ausência da presença de Deus. Há momentos em que parece que o céu está em silêncio, em que o coração se aperta pela falta do consolo divino. Mas não é porque Deus se afastou, é porque muitas vezes nós nos afastamos dele. O pecado, a distração, o orgulho, o comodismo vão criando um abismo entre o homem e o seu Criador. Mas quando há quebrantamento, quando há um clamor sincero, o Senhor volta, Ele ouve, Ele se compadece, Ele se inclina do alto céu e derrama a sua graça sobre o coração contrito e quebrantado. O pedido para que sejamos fartos da benignidade do Senhor de madrugada é um desejo por começar o dia na presença dEle. É um anseio por ter o coração cheio de gratidão desde o primeiro momento do dia. Que lindo é quando o crente acorda e sente a presença de Deus logo ao abrir os olhos. Há dias difíceis, sim, mas quando começamos o dia alimentados com a benignidade do Senhor, a força para suportar, a paz para enfrentar, a alegria mesmo em meio às lutas, porque a alma alimentada de madrugada pelo Senhor não se desespera, ela confia, ela louva, ela persevera. E o servo do Senhor não pede apenas alegria, mas pede que Deus nos alegre pelos dias em que fomos afligidos. Isso mostra que até as dores podem se transformar em louvor quando entregues nas mãos de Deus. Aquilo que um dia trouxe lágrimas, amanhã pode ser motivo de testemunho. Os anos de dor podem ser compensados com anos de consolo. Os dias escuros podem ser seguidos por manhãs radiantes, porque o Senhor é fiel para transformar a tristeza em dança, o pranto em riso e a vergonha em dupla honra. Glória a Deus nas alturas. Como é doce sentir a presença do Senhor a cada palavra que ressoa em nossos corações. O Espírito continua a operar. E à medida que mergulhamos mais fundo nesta porção da palavra, percebemos que ela é, ao mesmo tempo, um espelho e um consolo. Um espelho que revela nossas fragilidades, mas um consolo que aponta para a misericórdia de um Deus que ama restaurar. O salmista, mesmo falando da brevidade da vida, da ira justa de Deus, não perde a esperança. Ao contrário, ele nos ensina a orar com confiança, a suplicar com reverência e a esperar com fé. Ele clama para que a obra do Senhor apareça aos servos e que sua glória se manifeste sobre os filhos. Isso é mais do que um pedido por bênçãos materiais, é um anseio por ver a mão de Deus operando com poder, um desejo de que a próxima geração também contemple a grandeza do Senhor. Quantos pais e mães oram assim hoje? Clamam não só por sua vida, mas intercedem pelos filhos, pelos netos, para que também conheçam o Deus que livra, que cura, que salva, que transforma. Não há maior legado que um pai possa deixar do que uma vida consagrada, uma fé viva, um exemplo que aponte para Cristo. A oração final do Salmo é uma das mais profundas e belas de toda a Escritura. Que seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O que é essa formosura? Não é beleza física, nem aparência exterior. É a presença de Deus que embeleza o coração, que transforma o interior, que traz graça ao semblante do justo. Quando a formosura de Deus está sobre nós, a alma brilha, mesmo em tempos de tristeza. Há uma luz, há um perfume espiritual que não pode ser escondido. É como Moisés, que ao descer do monte seu rosto resplandecia porque estivera com Deus. E o pedido para que ele confirme a obra das nossas mãos revela humildade. O salmista reconhece que nada tem valor se Deus não confirmar.
Podemos construir, planejar, trabalhar, mas se o Senhor não estiver conosco, tudo será em vão. Porém, quando a mão de Deus confirma, até o pouco se multiplica, até o fraco é fortalecido, até aquilo que parecia perdido se torna testemunho. O servo de Deus sabe que sua dependência não está na força do braço, mas na bênção do céu. Por isso ele clama, confirma, Senhor. Esta oração final também fala de propósito. O salmista deseja que suas mãos não trabalhem em vão, que suas obras tenham valor eterno. Isso deve ser o desejo de cada cristão, que nossa vida glorifique a Deus, que cada gesto, cada palavra, cada decisão seja guiada pela vontade do Senhor. Que não vivamos de forma vazia, mas que ao final da jornada possamos ouvir do Mestre: bem está, servo bom e fiel. Irmãos, que palavra preciosa recebemos nesta hora. Ela nos mostra que, embora a vida passe como um conto ligeiro, há uma eternidade nos esperando. Que, embora sejamos fracos e limitados, há um Deus eterno que é refúgio para todo aquele que o busca. Que mesmo em meio às aflições, há graça para sermos sustentados. E que, se o buscarmos com sinceridade, Ele virá ao nosso encontro, nos ensinará a contar os dias e encherá de sentido cada momento vivido em sua presença. Aleluia! Louvado e exaltado seja o Deus eterno, Senhor das gerações, o refúgio dos aflitos, o socorro bem presente na angústia. Que gloriosa é esta presença que nos envolve agora. Como a brisa suave no Monte Horebe, como o fogo que acendeu o altar de Elias, como a nuvem que encheu o templo de Salomão, assim sentimos o calor desta palavra em nossos corações. E como é bom chorar diante daquele que nos criou, que conhece os nossos dias e nos ama com amor eterno. Oh, que presença doce, que consolo divino! Há momentos, irmãos, em que olhamos para a nossa vida e sentimos o peso dos anos, das escolhas, das dores vividas. Há corações que ouviram esta palavra e foram levados a lembrar de dias em que estiveram mais próximos de Deus. Outros talvez sintam o vazio de uma caminhada sem direção, como quem atravessa um deserto sem bússola e sem sombra. Mas o Senhor está dizendo: ainda há tempo. Enquanto o fôlego estiver em nós, há esperança. Ele é o Deus que transforma o pó em vaso novo, que faz o velho coração bater com força novamente, que devolve o brilho aos olhos apagados pela tristeza. Oh, alma cansada, que neste momento sente o aperto do tempo. Você que pensa que já é tarde demais, que os anos passaram e que já não há mais como mudar, escute o que o Espírito diz à igreja. O Senhor é o Deus que redime o tempo. O que para o homem é perdido, para Deus é recuperável. Ele pode te dar um novo começo ainda hoje. Ele pode restaurar os anos consumidos pelo gafanhoto, pela negligência, pela frieza. Ele pode fazer de um fim um recomeço cheio de glória. Basta um clamor, basta um quebrantamento, basta se render. Quantas vezes fomos levados pela correria da vida a esquecer de contar os nossos dias com sabedoria? Quantas vezes trocamos a comunhão com Deus pelas ocupações do mundo, pelas urgências da carne, pelos ruídos do dia a dia? E hoje, ao ouvirmos esta palavra, o Espírito nos confronta com amor, como um pai que corrige com ternura. Ele não nos acusa para destruir, ele nos corrige para restaurar. Se hoje você sente o toque do Espírito, não endureça o coração, derrame as lágrimas que precisam ser derramadas, confesse o que precisa ser confessado, abra o coração. O Senhor está passando como passou diante de Bartimeu, como se aproximou da viúva de Naim, como entrou na casa de Zaqueu. Ele está aqui. Sinta, meu irmão, minha irmã, o quanto Deus te ama. Ele não te criou para frustração, para o medo, para a incerteza. Ele te criou para a eternidade. Te chamou para viver com propósito, para brilhar como luz neste mundo escuro. E mesmo que a tua história tenha capítulos de dor, Ele é o autor que pode escrever um desfecho de vitória. Talvez você tenha
vivido momentos que pareciam, fim, uma perda, uma decepção, uma traição, um fracasso, mas o Senhor está dizendo: não acabou. Eu estou escrevendo algo novo para ti. Oh, glória! Há corações que neste momento estão sendo quebrantados, a alma sentindo o toque do Senhor. Não se segure, chore, se necessário, adore, fale com Ele, ainda que em silêncio, pois a presença dEle está pairando sobre ti. Há uma brisa espiritual soprando dentro do teu lar. A tua alma sabe que não está sozinha. Ele te visitou nesta palavra, Ele te fez lembrar que tu és dEle, que ainda tens lugar no esconderijo do Altíssimo, que a tua história ainda pode glorificá-lo, que o teu futuro não está perdido, que a formosura do Senhor para brilhar sobre ti. Oh, quantas vezes o inimigo quis convencer que não valia mais a pena, quantas vezes sussurrou que era tarde demais, que Deus não ouviria mais. Mentira, Ele está ouvindo agora, Ele está recolhendo as tuas lágrimas, Ele está anotando o teu gemido, e Ele te diz: filho, volta, filha, recomeça, eu confirmarei a obra das tuas mãos, eu te farei sorrir de novo. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos amados. Que bálsamo celestial foi derramado sobre nós até aqui, mas agora, com os corações sensíveis pela ação do Espírito, precisamos olhar para dentro de nós com sinceridade e humildade e deixar que esta palavra transforme não apenas o nosso entendimento, mas também a nossa prática diária. Pois não basta ouvir e se emocionar, é preciso aplicar, viver, decidir, andar conforme o que o Senhor nos falou, porque o que o céu nos revelou nesta hora tem peso de eternidade. Quando a palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração, isso não é apenas um versículo bonito, é um chamado para confiar em Deus nas tempestades, para correr para Ele nos dias maus, para não buscar segurança em coisas passageiras. Quantas vezes temos confiado mais no saldo da conta, no plano de saúde, na força do nosso braço, do que na fidelidade do nosso Deus? E quando essas coisas falham, nos desesperamos. Mas o Senhor está nos lembrando hoje: eu sou o teu refúgio. Ele é quem sustenta o justo. Ele é quem guarda o teu deitar e o teu levantar. Ele é quem te livra do laço do passarinheiro. Ainda que os montes se movam, Ele permanece firme. Há um apelo silencioso nesta palavra para que vivamos com consciência espiritual. Contar os dias é olhar para o tempo, não com olhos naturais, mas com os olhos da fé. Você já parou para pensar em quantos dias tem vivido distante da presença de Deus? Quantos momentos preciosos desperdiçados com vaidades, discussões inúteis, horas diante de uma tela, enquanto a alma clama por alimento? É hora de mudar isso. É hora de acordar cedo para buscar ao Senhor, de abrir a Bíblia com fome, de entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai em secreto, porque cada dia pode ser um altar, cada manhã pode ser um recomeço. A oração do salmista por corações sábios precisa ser também a nossa. Um coração sábio não se embriaga com os prazeres do mundo, não se deixa levar pela aparência do sucesso, não se enche de vaidade. Um coração sábio sabe que tudo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. E isso vale para todas as áreas da vida, no casamento, na criação dos filhos, nas finanças, no trabalho. Quando buscamos sabedoria do alto, agimos com temor, com equilíbrio, com propósito. Aqueles que são pais, mães, chefes de família, olhem para esta palavra e ensinem aos seus filhos a contar os dias também. Mostrem a eles que o mais importante não é conquistar o mundo, mas guardar o coração, que vale mais a presença de Deus em casa do que muitos bens, que é melhor dormir em paz do que andar inquieto, tentando vencer sozinho. Há jovens ouvindo esta palavra que precisam parar de brincar com o tempo. A juventude é linda, mas passa. E quem não planta no presente, colhe escassez no futuro. Invista tempo na oração, na leitura da palavra, no culto doméstico, na comunhão com os santos. Porque a formosura do Senhor é para aqueles que se consagram. A súplica por ver a glória do Senhor sobre os filhos
é um lembrete para os intercessores. Quantas mães têm dobrado os joelhos por filhos afastados, presos às drogas, ao pecado, à frieza? Quantos pais choram por filhos que um dia estiveram nos bancos da graça e hoje andam perdidos? Esta palavra nos anima a continuar orando. Deus ouve, Deus sabe o tempo de agir, e quando Ele confirma a obra das nossas mãos, até o que parecia perdido é restaurado. Continue clamando, continue jejuando, continue crendo, porque a obra é do Senhor. E por fim, irmãos, que esta palavra nos leve a uma entrega renovada, que possamos orar como o salmista. Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Isso é dizer, Deus, eu coloco tudo diante de Ti, minha casa, meu trabalho, meus planos, minha saúde. Se não for da Tua vontade, tira. Se não for para Te glorificar, cancela. Mas o que for para a Tua glória, confirma, sustenta, fortalece. Que nossa vida não seja uma sucessão de dias vazios, mas uma jornada cheia da presença de Deus, marcada por testemunhos, moldada pela graça e conduzida pelo Espírito Santo até o fim. Aleluia! Santo é o Senhor. Chegamos agora ao momento de selar em nossos corações tudo o que ouvimos e sentimos nesta gloriosa visitação do Espírito Santo. Que esta conclusão não seja apenas o encerramento de uma palavra, mas o início de uma nova postura diante da vida, um novo capítulo em nossa caminhada com Deus. Que as sementes lançadas encontrem solo fértil em cada coração e que cresçam para a vida eterna, dando frutos dignos do arrependimento, frutos que glorifiquem o nome do nosso Deus. Queridos irmãos, como não se quebrantar diante de um Deus tão grande, eterno, justo, mas também tão misericordioso, tão atento à fragilidade do homem? O salmo que lemos hoje nos conduziu por um vale de reflexão profunda, nos mostrou a brevidade da vida, a seriedade do pecado, o peso da ira divina, mas também nos revelou a ternura de um pai que deseja ensinar, restaurar, confirmar e embelezar a vida do servo fiel com a sua formosura. Que evangelho glorioso é este, que não mascara a verdade, mas também não nega a graça. O tempo, irmãos, é uma dádiva, e não sabemos quanto ainda temos dele. Cada batida do nosso coração é um lembrete. Ainda há tempo de buscar, de mudar, de se entregar. Mas esse tempo não nos pertence, é empréstimo divino. E um dia o Senhor pedirá conta de como vivemos os nossos dias, que ao sermos chamados, possamos responder como Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que ao olhar para trás, não vejamos apenas arrependimentos, mas também marcas de fé, de perdão, de amor, de obediência. Que nossos passos revelem que estivemos com Deus. Se esta palavra despertou o teu coração, não deixe que o tempo a leve embora sem resposta. Não endureça a alma. Se hoje ouviste a voz do Senhor, humilhe-se, prostre-se, ore, confesse, porque é nos quebrantados que Ele habita. Se a tua alma está ferida, Ele cura. Se estás distante, Ele aproxima. Se estás fraco, Ele renova. E se estás de pé, Ele firma os teus passos. O Senhor não quer apenas nos consolar nesta hora, Ele quer nos transformar para sempre. Que possamos sair desta palavra diferentes, que não a tratemos como algo comum. Que a cada manhã, ao abrirmos os olhos, lembremos do clamor do salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias. Que cada decisão, cada conversa, cada pensamento seja guiado por esta consciência. Estou vivendo para a glória de Deus? E se a resposta for sim, prossigamos com alegria. Mas se for não, que haja conserto ainda hoje, porque o Deus que fala também espera, e o Deus que corrige também levanta. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que a paz de Deus reine sobre cada coração,
que a formosura do Senhor resplandeça sobre ti, que a obra das tuas mãos seja confirmada, que tua casa seja cheia da glória de Deus, que os teus filhos vejam a presença do Senhor em tua vida, e que ao final de tudo possamos juntos entrar na eternidade, não por mérito nosso, mas pela infinita misericórdia daquele que nos amou e nos chamou com amor eterno. A Ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, agora e para sempre. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Neste momento, com o coração quebrantado e a alma mergulhada na presença de Deus, vamos nos achegar em oração, com reverência, temor e fé. Se possível, feche os olhos, incline a cabeça e eleve o espírito ao trono da graça. Vamos falar com o nosso Criador. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu e da terra, Deus eterno que és refúgio de geração em geração. Nesta hora, Pai amado, nos prostramos diante da Tua majestade com o coração rendido, reconhecendo a nossa pequenez diante da Tua grandeza. Sentimos a Tua presença durante toda esta palavra e agora te suplicamos. Confirma, Senhor, com o Teu Espírito esta obra que Tu mesmo operaste em nossos corações. Senhor, Tu conheces os nossos dias, os nossos pensamentos, o tempo de nossa existência. Tu sabes quantos de nós ouvimos esta palavra com lágrimas nos olhos, com o coração apertado, com lembranças de escolhas erradas, de tempo perdido, de oportunidades desperdiçadas. Mas Tu és o Deus que redime o tempo, que cura o passado, que restaura os anos devorados pela dor e pelo pecado. Por isso, ó Pai, com fé no sangue de Jesus, clamamos, tem misericórdia de nós. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Dá-nos corações sábios. Livra-nos da vaidade, do orgulho, da pressa que não Te considera, das distrações que nos afastam de Ti. Pai Santo, pedimos por cada casa, por cada família representada nesta oração, que a Tua formosura esteja sobre os lares, que a paz do céu reine onde há conflito, que a Tua presença entre onde há solidão, que a Tua voz ecoe onde só há silêncio e medo. Senhor, visita o lar do cansado, do aflito, do que não sabe mais o que fazer. Vai agora, Senhor, com Tua mão forte, estende o Teu braço. Entra com providência, renova, transforma, confirma a obra das mãos dos Teus filhos. Lembra-te, ó Deus, daqueles que estão longe dos Teus caminhos. Filhos que um dia estiveram no banco da graça e hoje estão distantes. Traz de volta, Senhor. Desperta, visita, quebranta. Dá sonhos, envia anjos. Levanta servos com palavras de vida. Faz um rebuliço espiritual e traz de volta o que se perdeu. Porque cremos, Senhor, que nenhum dos nossos será deixado para trás. Tu és poderoso para restaurar. E aos que estão na Tua presença, mas se sentem fracos, renova. Aos que estão firmes, fortalece ainda mais. Aos que estão desanimados, sopra novo ânimo. Que a Tua alegria seja a nossa força. Que a Tua graça nos sustente nos dias maus. Que a Tua fidelidade seja o chão onde pisamos, mesmo quando tudo ao redor for incerto. Senhor, nesta oração, entregamos tudo, o presente, o passado, o futuro, os planos, os medos, os projetos. Nada queremos construir com nossas mãos se não for confirmado por Ti. Confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Confirma o casamento, o trabalho, o ministério, os estudos, as decisões. Confirma, Pai, aquilo que Te agrada e desfaz, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, que nos afasta de Ti, que não glorifica o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra que ouvimos, pelo consolo que sentimos, pela esperança que renasceu, pela certeza de que Tu estás conosco e de que, mesmo sendo pó, somos amados por Ti. Obrigado pela salvação, por Jesus Cristo, por Sua cruz, por Seu sangue derramado. Obrigado pelo Teu Espírito que nos visita, nos guia, nos consola. A Ti seja a glória, o louvor e a adoração, agora e para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, oramos com fé. Amém.